Era a época do ano em que os reis costumavam sair para a guerra, o momento em que a glória das nações era decidida no fio da espada e no pó do deserto. Mas em Jerusalém, o trono estava ocupado por um homem que decidira ficar. Davi, o herói que um dia derrubou gigantes e compôs canções que acalmavam a alma, agora vagava pelos corredores de mármore de seu palácio, preso em uma teia de ociosidade e tédio. O silêncio do palácio real era enganoso. Parecia paz, mas era o prelúdio de uma tempestade espiritual, enquanto seus valentes, liderados por Joabe, arriscavam suas vidas, cercando a cidade inimiga de Rabá. Davi buscava refúgio no frescor do crepúsculo no terraço mais alto da cidade de Sião. Ele não sabia, mas aquele seria o palco de sua maior derrota. A brisa da noite trazia o cheiro de jasmim e a ilusão de segurança. Mas ao olhar para baixo, para as casas que se espalhavam aos pés do Monte Real, o rei viu algo que roubaria sua razão. Batseba, uma mulher de beleza estonteante, Ban-Ravessê, à luz das tochas, purificando-se. Naquele instante, o homem segundo o coração de Deus desapareceu, dando lugar a um predador consumido pelo desejo. Não houve batalha, não houve resistência, apenas um olhar que se transformou em cobiça, e uma cobiça que exigia posse imediata. Davi enviou mensageiros, não para proteger, mas para tomar. Ele sabia quem ela era, a esposa de Urias, o Heteu. Urias não era um soldado qualquer, era um dos 30 valentes, um homem que sangrara por Davi, que dormira em cavernas e vigiara o sono do rei, quando este era um fugitivo. Mas naquela noite, a lealdade de Urias foi esquecida, e o rei de Israel cometeu um ato que mancharia sua linhagem para sempre. O segredo, no entanto, tem vida curta nas cortes reais. Semanas depois, uma mensagem silenciosa e aterrorizante chegou às mãos de Davi. Estou grávida. 2 palavras que transformaram o pecado secreto em uma ameaça pública. A lei de Moisés era clara e implacável. O adultério poderia significar morte, mas, pior que isso para Davi, significaria a desonra total diante do povo que o amava. O pânico, frio e calculista, tomou conta do coração do rei. Ele precisava de um plano, uma rota de fuga, para encobrir o fruto de sua traição. E assim, começou a segunda fase da queda. A conspiração. Davi mandou chamar Urias do campo de batalha, sob o pretexto de querer notícias da guerra. Quando Urias chegou, coberto pela poeira vermelha da batalha, e com o cheiro de ferro e suor, ele contrastava violentamente com o rei perfumado e vestido de seda. Davi, com um sorriso forçado e olhos inquietos, perguntou sobre a guerra, mas sua mente estava focada em apenas uma coisa: fazer Urias ir para casa e dormir com sua esposa. Se isso acontecesse, a criança que Betseba carregava seria vista como legítima, e o pecado do rei permaneceria enterrado. Desce à tua casa e lava os teus pés, ordenou o rei, enviando até mesmo um presente real para a mesa do soldado. Mas Davi subestimou a integridade do homem que ele estava tentando enganar. Na manhã seguinte, os servos informaram ao rei que Urias não havia descido à sua casa. Ele havia dormido na porta do palácio, junto com os guardas, no chão duro de pedra. Davi, incrédulo e frustrado, convocou Urias novamente. Por que não desceste à tua casa? Perguntou ele, a irritação crescendo em sua voz. A resposta de Urias foi um golpe mais doloroso que qualquer espada inimiga. Ele disse: a arca, Israel e Judá habitam em tendas, e o meu senhor Joabe e os servos de meu senhor estão acampados no campo. E hei de eu entrar na minha casa para comer e beber, e para me deitar com minha mulher? Por tua vida e pela vida da tua alma, não farei tal coisa. Aquelas palavras foram um espelho erguido diante da alma corrompida de Davi. Enquanto o rei adúltero buscava conforto e encobrimento, o soldado fiel recusava o prazer em solidariedade aos seus irmãos de armas. A pureza de Urias tornou a escuridão de Davi insuportável. Desesperado, e vendo que seus planos de manipulação haviam falhado, Davi convidou Urias para comer e beber à sua mesa. Na noite seguinte, o rei embebedou o soldado,
esperando que o vinho quebrasse sua resolução moral. Mas mesmo trôpego, a honra de Urias permaneceu de pé. Ele saiu cambaleando, não para os braços de sua esposa, mas novamente para a cama dos servos. O plano de Davi havia fracassado. A virtude de Urias encurralou o rei. Agora, restava apenas uma saída na mente febril e aterrorizada de Davi. Se Urias não podia ser corrompido, ele precisava ser eliminado. A manhã seguinte trouxe o momento mais sombrio da vida de Davi. Com mãos firmes, ele escreveu uma carta. Não era um poema, nem um salmo, mas uma sentença de morte. A carta era endereçada a Joabe, o general do exército, e dizia: ponde a Urias na frente da maior força da peleja, e retirai-vos de detrás dele, para que seja ferido e morra. O requinte de crueldade estava no fato de que Davi entregou essa carta nas mãos do próprio Urias. O soldado fiel partiu de Jerusalém, carregando sua própria condenação, protegendo com sua vida a mensagem que tiraria sua vida, leal ao rei até o fim, sem saber que servia ao seu próprio assassino. Nos dias que se seguiram, Davi esperou. O silêncio no palácio era pesado. Cada ruído parecia um presságio. Finalmente, um mensageiro chegou do fronte. As notícias eram de baixas pesadas, mas a mensagem codificada para o rei era clara. Também morreu teu servo Urias, o Eteu. Davi recebeu a notícia com uma frieza assustadora, enviando palavras de falso consolo a Joabe. Não te pareça isso mal aos teus olhos, pois a espada devora tanto este como aquele. A hipocrisia era completa. Batseba cumpriu o luto ritual. E assim que o tempo passou, Davi a recolheu em sua casa, e ela se tornou sua mulher, e lhe deu um filho. Aos olhos de Jerusalém, tudo parecia perfeito. O rei casara-se com a viúva de um herói de guerra. Mas o texto sagrado termina com uma frase que paira como um trovão sobre a cabeça do monarca. Porém, isto que Davi fez pareceu mal aos olhos do Senhor. Davi pensou que havia cometido o crime perfeito, enterrando a verdade junto com o corpo de Urias em uma cova rasa. Longe de casa, ele continuou a governar, a julgar e a adorar. Mas o céu estava de bronze. Seus salmos secharam. Seus ossos, como ele mesmo descreveria depois, envelheceram pelo seu rugido constante. A culpa era um fantasma que sentava com ele no trono, dormia com ele na cama e comia em sua mesa. Meses se passaram sob essa tensão sufocante, até o dia em que a porta do salão do trono se abriu, e entrou Natã, o profeta de Deus. Ele não trazia armas, apenas uma história. Ele contou ao rei sobre dois homens, um rico, dono de muitos rebanhos, e um pobre, que tinha apenas uma pequena ovelha, que tratava como filha. Quando um viajante chegou, o homem rico, mesquinho e cruel, não quis tocar em seu próprio rebanho, mas tomou a única ovelha do homem pobre e a matou para servir ao visitante. Ao ouvir isso, a velha fúria de justiça de Davi despertou. Ele se levantou do trono, o rosto vermelho de ira, e decretou: vive o Senhor, que digno de morte é o homem que fez isso. O salão ficou em silêncio absoluto. O profeta Natã olhou nos olhos do rei, estendeu o dedo e proferiu a sentença que quebraria o coração de pedra de Davi. Tu eis este o meme. O peso da revelação caiu sobre Davi como uma montanha. A máscara havia caído. O adultério, a mentira, a traição, o assassinato cobarde, o sangue de Urias clamando da terra, menos tudo estava exposto diante da luz divina. Ali, o rei poderoso desmoronou. Não havia mais defesas. Não havia mais racionalizações. Havia apenas um pecador no diante de um Deus santo. Pequei contra o Senhor, confessou Davi. E embora a misericórdia de Deus fosse vasta o suficiente para perdoar sua alma, a espada que ele usou contra Urias jamais se apartaria de sua própria casa. A história de Davi e Urias permanece como um aviso eterno. Não há segredo que o tempo não revele. E não há poder humano capaz de silenciar a justiça de Deus. O homem
segundo o coração de Deus, foi restaurado. Mas as cicatrizes daquela traição marcariam sua história e a história de Israel para sempre.